Bem-vindos ao Saúde Você, e hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Por que eu falo polêmico? Porque quando a gente fala em dor, principalmente uma dor que acomete milhares de pessoas, que é a dor lombar, e as pessoas têm muitas dúvidas de como tratar, eu digo que é polêmico. Mas para isso nós trouxemos especialistas de todo o Brasil, já falaram sobre a dor de cabeça, deram várias informações, na verdade eles não dão informações, eles dão uma verdadeira aula aqui para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre como diagnosticar e como tratar e também como ter qualidade de vida. Quem já teve dor na coluna, quem já tratou, quem fez cirurgia e continua sentindo dor, saia daí. Aqui no Saúde Você, o programa é feito para você. Tem dúvida? Mande sua pergunta, participe do nosso programa acessando os nossos canais de comunicação e mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela. Estamos de volta e hoje nós vamos falar de um tema que inclusive me interessa muito. Eu quero saber tudo sobre dor lombar. Já teve dor nas costas? Pois é, eles estão aqui novamente para falar sobre dor. E hoje a gente começa falando sobre dor lombar, não é verdade, doutor Marcos Brioski, tudo bem? Tudo bom, Duda? Tudo ótimo. Doutor, vamos falar sobre diagnóstico para dor lombar. Como que é feito esse diagnóstico? Hoje a dor lombar é uma complicação que afeta aí mais de 2 milhões de brasileiros todo ano e gera muita incapacidade, muito afastamento do trabalho e o desconforto do paciente junto com a família, né? Porque à medida que vai se cronificando isso, o tratamento é muito mais complexo. E tudo se baseia num diagnóstico correto, né? Então, aquela coisa, se você não tem um diagnóstico correto, você não tem como ir para um tratamento correto. Muitas pessoas imaginam que ou é um tratamento de uma medicação, uma cirurgia, e existem métodos intermediários de tratamento. Mas o diagnóstico hoje, ele vai além de uma ressonância magnética, por exemplo. A gente tem muitos pacientes que têm ressonância magnética com hérnia de disco, mas isso não significa que a pessoa tem uma dor relacionada àquela hérnia de disco que aparece na ressonância. É muito comum que, à medida que a gente vai envelhecendo, que apareçam essas hérnias, e nem sempre ela é relacionada com a dor. Então, com o exame de termografia, hoje, a gente consegue definir melhor qual que é a relação da dor, a causa dessa dor e poder direcionar um tratamento muito mais correto. Doutora, a termografia é a mesma que nós falamos no caso da dor de cabeça no último programa. Então esse equipamento, na verdade, é um equipamento específico para diagnóstico de dor, a termografia por infravermelho. Isso, como vocês podem ver nessas imagens que estão sendo passadas agora no vídeo, ela fotografa a região do dorso do paciente, da região lombar, e onde brilha mais são as regiões que têm alteração, seja ela uma alteração inflamatória, uma alteração muscular, ou às vezes até mesmo já pegando o nervo ciático, por exemplo. Não, e é uma coisa interessante porque eu fiz esse exame e assim é fantástico, você realmente tem uma explicação muito simples, né? O médico ele consegue te orientar onde você realmente precisa tratar. Às vezes a gente fica tomando remédio e, na verdade, não tem um diagnóstico correto, né? Ele facilita muito para o médico e o paciente acaba entendendo melhor a dor dele. Isso gera com que ele vai procurar um atendimento muito mais precoce e tome medidas menos invasivas aí no tratamento da dor, que não é só a cirurgia. Com certeza. Obrigada, doutor. E aproveitando para falar em tratamento, o doutor Lúcio Rotti, doutor Nivaldo e doutor Paulo vão nos dar orientações sobre tratamento. Mas vamos começar com o doutor Lúcio Rotti. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Doutor, vamos falar sobre dor e tratamento, neste caso, da dor lombar. Então, quando você tem uma pessoa que se queixa da dor lombar e que muitas vezes essa dor ela vem associada a uma dor que se irradia na perna, né, em todo o membro inferior, essa pessoa ela pode ter ser virgem de tratamento, né? Nunca foi tratada, foi a primeira vez que ela teve uma crise de dor ou algumas crises recorrentes, ou aquela pessoa que já foi operada de, por exemplo, uma hérnia de disco, né? E que continua com essa dor, né, irradiada na perna e na região lombar. Nesses casos, a gente lança mão de, por exemplo, um procedimento chamado neuroplastia. A neuroplastia, eu entro com um catéter num buraquinho na parte do sacro, bem na parte baixa da coluna, e eu subo com esse catéter, né, que é um canudinho, e eu localizo na região que, por exemplo, tem uma hérnia de disco. Ali eu vou tentar soltar toda essa aderência, tudo que prende esse nervo que está prendendo e causando essa dor irradiada, tanto na lombar quanto na perna, e a gente vai colocar medicamentos nessa região. Com isso eu consigo soltar o nervo do disco e eu consigo tratar esse processo inflamatório, crônico muitas vezes, ou mesmo agudo, né? E lavar esse nervo. Com isso eu dou uma chance ao paciente de poder melhorar uma dor crônica pela hérnia de disco já operada, quanto de um paciente que às vezes não tem interesse em fazer um procedimento cirúrgico, que a gente deixaria para um último caso, dando a oportunidade de ter uma melhora
sem ter que lançar mão de imediato de um procedimento cirúrgico para ele. Doutor, me explica, só para quem está nos assistindo, o senhor falou a diferença da dor crônica e aguda. Qual é a diferença desse tipo de dor? A dor ela pode ser classificada de várias maneiras, entre elas pelo tempo, né? Então, o que marca a dor aguda da dor crônica é o tempo, e não se um paciente tem dor crônica, ou seja, ele não vai melhorar, né? Muitas pessoas acham que a dor crônica é aquela que a pessoa não vai melhorar. Não, dor crônica é aquela que já tem mais de 3 meses de evolução, né? E a dor aguda é a dor que você começou a ter e que serve como sinal de alerta, né? Um sinal de que algo não está funcionando bem naquele momento. Tá certo, obrigada, doutor. E falando em tratamentos complementares, doutores, neste caso, como funciona? Duda, você sabe qual é a grande dificuldade que nós temos para tratar a lombalgia? É o diagnóstico. Então, o diagnóstico, quando ele é baseado nos exames de imagem, o problema pode ser um problema confuso. Nem sempre um disco com doença ou uma raiz apertada significa a dor do paciente. Então, o que nós lançamos mão são os bloqueios. Os bloqueios também são as infiltrações. Eles não são só tratamento, como eles também confirmam o diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, vários tratamentos podem ser feitos. O que são esses bloqueios, doutor? Os bloqueios são filtrações com agulhas, que vão até os alvos, onde a gente considera que lá é a fonte da dor. Eles são guiados ou por raio-x, ou por ultrassom, ou pelos dois ao mesmo tempo. E a gente consegue ter uma cuidado nesses exames, nesses bloqueios, muito grande, descobrir aonde é realmente a fonte de dor. Descobrindo a fonte de dor, os tratamentos são muito bons. O resultado do tratamento é muito bom. Um dos tratamentos que tem um ótimo resultado é a radiofrequência, que é um tratamento muito conhecido, muito falado, especialmente para as doenças que são nas articulações da coluna ou que são oriundas dos discos que ficam entre as vértebras. Os tratamentos com radiofrequência têm um resultado muito bom. E pode evitar, às vezes, uma cirurgia desnecessária, encurtar um tempo de tratamento, porque a reabilitação fisioterápica ela é mandatória para o tratamento da lombalgia, sempre, apesar de todos os tratamentos que nós estamos fazendo que são de maior complexidade, são mais sofisticados, são mais modernos. A fisioterapia vai ser muito importante. Doutor, vou fazer uma pergunta. Meu pai fez 3 cirurgias de hérnia de disco, né? Então, assim, poderia, neste caso, ser algum diagnóstico que faltou e talvez não ter a necessidade de 3 cirurgias? Porque ele ainda sente dores na coluna. É comum? É comum ter dor na coluna, mesmo tratado, mesmo operado. Quando o cirurgião trata uma coluna cirurgicamente, nem sempre tem aquele resultado esperado pelo paciente. Então, se eu posso dar um conselho para quem está me ouvindo, eu diria o seguinte: antes de operar a coluna, realmente esgote todas as opções de tratamento, tanto os tratamentos mais simples, medicamentosos, uma reabilitação com qualidade, e não uma fisioterapia simples, uma fisioterapia de alta qualidade, com um profissional qualificado. Faça os procedimentos que são menos agressivos, menos invasivos, que tenham menos complexidade. Aqueles pacientes que têm necessidade de cirurgia, eles vão para a cirurgia com a certeza de que era a que única realmente essa vai ser a melhor opção para ele. Tá certo, muito obrigada, doutor. E vamos falar de qualidade de vida, porque afinal de contas tem a ver, as pessoas estão fazendo muitos exercícios, estão em busca do corpo perfeito e tudo mais. Doutor, as pessoas podem se lesionar? Qual o tipo de tratamento com qualidade de vida que é possível para dor lombar? Bom, primeiramente, para fazer atividade física, a pessoa tem que passar por uma avaliação de um profissional. Esse profissional vai fazer uma programação para ele e ele vai começar lentamente. Às vezes a pessoa nunca fez atividade física, começa a fazer de imediato. É muito comum ter lesão e na coluna lombar também. Em relação à qualidade em dores de coluna, desses tratamentos todos que é possível, sempre como o Dr. Paulo falou, é muito importante, antes de fazer uma cirurgia de coluna, fazer todos os tratamentos minimamente invasivos, porque são muito eficazes, com respostas terapêuticas muito boas. E a cirurgia de coluna, uma vez feita, não tem como voltar, que já vai ter um problema mais sério na coluna. E como seu pai fez 3 cirurgias e continua com dor, é mais difícil de tratar esse tipo de paciente, mas tem que lembrar você que também tem tratamento. Eu quero, assim, fazer um alerta, porque as pessoas em busca de, como eu falei, de qualidade de vida, até a gente vê muito nas redes sociais as pessoas correndo, saindo para a rua para correr. Doutora, a pessoa que não tiver um preparo, uma orientação de um profissional, ela pode estar se lesionando e, num futuro, isso trazer uma complicação lombar muito maior que, de repente, ela não tem agora? Não, com certeza pode, mas é importante lembrar que a atividade física é muito importante para todos nós, principalmente na terceira idade, como preventiva para que evite ter lesões.
Agora, fazer atividade física de forma errada, de forma inadequada, isso sim vai lesar a lesão. Mas uma vez que teve o problema da dor, procure logo um especialista em dor e isso vai causar um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Estamos de volta e agora chegou aquele momento que eles respondem a sua pergunta. Bom, Dr. Lúcio Roth, a pergunta do telespectador, da Lilian, lá de Pindamonhangaba é: eu preciso fazer repouso quando eu sentir dor? Depende. Se isso é uma dor aguda, ou seja, uma dor que está funcionando como sinal de alerta, uma dor com menos de 3 meses, o ideal é que ela faça assim, um repouso, tome anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, coloque uma bolsa de água morna, dependendo de quanto tempo já tem, e que o repouso seria interessante. Já o paciente que tem uma dor crônica, ou seja, uma dor com mais de 3 meses, não é a dor que não tem tratamento. Porque uma das coisas que a pessoa não pode aceitar é aquela frase de que você tem que conviver com essa dor. Não, você não tem que conviver com essa dor. Né? Então, o interessante é você não fazer repouso. O paciente com dor crônica deve estar sob atividade física constante, regular, né? De acordo com a capacidade física dele. Por isso que, nesse caso, um profissional acompanhando até é interessante, né, doutor? É um paciente com dor crônica, então um profissional... Muito interessante, que ele associe principalmente a dieta, né, ao exercício físico regular e um sono restaurador. Aquele sono que você dorme e acorda descansado, para você recuperar toda a sua parte muscular e articular. Tá certo, muito obrigada. Doutor Paulo, agora a minha pergunta é minha mesmo. No caso do meu pai, que fez as cirurgias e continua sentindo dor, o que o senhor recomenda neste caso, para que a pessoa se livre dessa dor, pelo menos? Livrar da dor não é fácil, né? É uma promessa que às vezes o médico não pode cumprir. Mas existem aparelhos muito modernos que entraram por um rol seleto de pacientes que tem realmente uma doença muito refratária, uma dor muito difícil de controle, especialmente aquelas que têm um padrão de lesão de nervo, especialmente aquela dor que vai para a perna, e pode se utilizar de um equipamento que chama-se neuroestimulador medular. O neuroestimulador é um aparelho muito parecido com o marca-passo cardíaco, que todo mundo conhece, só que em vez de ele estimular o coração a bater, ele na realidade dá uma enganada no sistema nervoso e ele tende a diminuir a sensação dolorosa, trocando aquela sensação por uma sensação de vibração, de dormência, de formigamento, que não é muito gostoso, mas é muito melhor do que a dor que ele está sentindo. Então essa é uma alternativa que pode ser usada em casos selecionados de pacientes com dor refratária. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos dando uma verdadeira aula de como cuidar da saúde, né? Hoje o nosso tema foi dor lombar. Então você já sabe que é possível prevenir, fazer diagnóstico, ter qualidade de vida e inclusive saber quais são os tratamentos alternativos para cuidar da sua saúde. Parabéns, doutores, mais uma vez, muito obrigado. E o próximo tema, Dr. Marcos Brioski? No próximo programa vamos falar sobre um tema que afeta milhares de mulheres no Brasil, que é a fibromialgia. Olha só, fibromialgia. Então, Dr. Marcos Brioski já me falou alguma coisa nos bastidores, você não pode perder, porque esse programa também está imperdível. Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo e uma ótima semana.